De sacoleira a diretora nacional de vendas, a pedagoga e executiva especializada em comportamento, criou o movimento Não Mimimi e roda o Brasil em palestras especializadas voltadas tanto para líderes como funcionários. O Conversa Pública de hoje conversará com a Érica Linhares, mineira de Belo Horizonte, que mora há 7 anos no Rio de Janeiro, que fundou a Behave em 2018 com os sócios Gabriela Couto, especialista em gestão de pessoas, e o Laércio Faria, administrador com MBA em gestão de negócios, com o objetivo de acabar com os mimimis dentro das empresas. É um grande prazer ter você aqui conosco, Érica. Seja muito bem-vinda. Tudo bem contigo? Tudo ótimo, o prazer é todo meu. Muito obrigada aí pela oportunidade. Imagina, Érica. E nós estamos aqui hoje para falar de um assunto que, justamente por causa desse momento que nós estamos vivendo, é necessário entender quais são as habilidades que são necessárias a gente desenvolver. Então, vamos falar um pouco sobre as soft skills. Você pode dar uma breve introdução do que são essas soft skills, por favor? Sim. A gente tem hoje, antigamente no mercado de trabalho, para saber o que é soft skills, eu vou falar um pouquinho de hard skill, tá? Antigamente no Uhum. mercado de trabalho, as pessoas exigiam hard skill. O que é isso? Suas habilidades técnicas, aquilo que você colocava no currículo. Eu falo tantas línguas, eu tenho pós-graduação, eu tenho mestrado, eu tenho Word, Excel, eu tenho, sei lá, eu sou médico, eu sou especialista, me especializei em ginecologia. Então, são habilidades técnicas, né? Soft skills são suas habilidades comportamentais. Então, é tudo aquilo. Você é uma pessoa comprometida? Você é uma pessoa que sabe, que tem energia e sabe resolver problema? Você é uma pessoa que, diante dos obstáculos, você procrastina ou você segue? Você é uma pessoa que assume responsabilidades? Você é uma pessoa que tem accountability? Essas são as soft skills. Eu gosto de dar exemplo, porque fica bom o exemplo para a gente. Vamos supor, hard skill. Eu falo 4 línguas, tá? Soft aí, mas eu não sei me comunicar. Eu não sou uma pessoa empática, eu não me coloco no lugar dos outros. Eu me acho, eu sou extremamente egoísta. Eu sou uma pessoa que me acho melhor que os outros, porque eu tenho excelente formação, porque eu falo 4 línguas, então eu tenho uma certa soberba. O que eu penso é o que é certo. Se você pensa diferente de mim, para mim não vale, eu não discuto, você está errado. Eu sou inteligente, então top-down, então faço o que eu estou te pedindo porque eu sei, então não questione, escalation, traz tudo para mim porque eu resolvo. Então eu não sou uma pessoa que não tenho habilidade da comunicação. Então eu tenho a hard skill, mas eu não tenho a soft skills. Eu tenho uma hard skill boa, eu falo 4 línguas. O que isso virou? Isso virou um desperdício. Eu falo 4 línguas, mas eu não consigo me comunicar com as pessoas. Eu não consigo me fazer entender. De nada adiantou. Já o outro fala só 2 línguas. Fala o português e ali se faz entender no inglês. Mas ele tem a habilidade de se comunicar. Ele é empático. Ele põe no lugar do outro. Ele sabe que a inteligência coletiva é soberana. Ele sabe que vai ter ideias diferentes da dele e tudo bem, ele não sabe tudo. Ele sabe escutar para se fazer ouvir. Ele sabe falar com respeito. Ele tem a atitude de entender e estudar muito bem o que ele vai falar antes de falar. Ele não fala por falar, para aparecer. Esse aí é muito mais importante para a empresa. Ou seja, as soft skills são as suas habilidades comportamentais, a sua atitude diante da vida, diante daquilo que você tem. Hard skill são as habilidades técnicas. Hard skill sem soft skill é desperdício. Não adianta nada. Mas eu já vi muitas pessoas que não tinham tantas hard skills assim, como, por exemplo, não tinha formação acadêmica. Podemos falar de algumas, né? Bill Gates abandonou a universidade. Steve Jobs nem não quis também fazer, achou que era melhor? Não. Não tem tantas habilidades, mas eles estudaram aquilo que eles queriam, que eles entendiam que era importante. Então, não tem nem tantas habilidades técnicas assim quando a gente fala. Não estou falando desses dois, mas eu já convivi com pessoas do tipo que não tinham habilidades técnicas, não tinham se formado ainda, não falava outra língua, mas prosperaram muito na vida. Muito. Grandes empresários que eram muito prósperos, mas eles tinham habilidade
comportamental desenvolvida. Então, eu já vi muita gente de habilidade comportamental prosperar na vida, mas eu nunca vi ninguém próspero que não tivesse habilidade comportamental desenvolvida. Quais são os principais problemas comportamentais que você já presenciou? Incapacidade de resolver problema. Então, as pessoas sempre jogam os problemas nas costas dos outros, jamais são capazes de assumir que o problema foi dela, ir lá e resolver. A gente sempre está dizendo que a culpa foi da outra área, que a culpa não é nossa, que a culpa é a empresa que não me dá o produto adequado, é o marketing, é o RH. Nunca sou eu. As pessoas são incapazes de assumir e terem responsabilidade sobre aquele compromisso que elas assumiram. Então, se você assumir um compromisso, você é responsável por ele. Você é totalmente. Não adianta você tentar achar culpado. Não interessa quem é o culpado, interessa quem é responsável por aquilo. E aquela pessoa tem que se responsabilizar por isso. Então, as pessoas não entendem que problema é inerente à vida, problema é a vida acontecendo. E a diferença é como você atua diante do problema. Se você procrastina, se você se faz de vítima jogando a culpa no outro, ou se você enfrenta e vai lá e resolve. Problemas são feitos para ser resolvidos. É a vida. Isso é a vida. Condição de vida. Vai surgir sempre problema e a gente está aqui para resolver eles. E somos totalmente capazes de fazer isso. Segunda coisa é relacionamento. As pessoas não sabem se relacionar. Elas querem se relacionar com quem parece com elas. É igual o mundo da internet. Eu só aceito a opinião de quem se parece comigo, quem acredita em mim. Então, é vegetariano com vegetariano, e eu não gosto de quem come carne é muito ruim, ele sim, ele não. Então, é sempre grupo de pessoas que eu só quero e só me identifico com quem pensa igual a mim. Que isso daí é uma grande bobagem, porque a inteligência coletiva é soberana. A gente tem que conviver com pessoas que pensam diferente da gente, porque isso agrega, isso faz a gente ver a vida por outro prisma. Então, tem problemas de relacionamento, né? As pessoas têm dificuldade de lidar com o chefe e chefe com o funcionário, né? O chefe não entende que ele tem que cuidar do funcionário, que ele tem que desenvolver o funcionário, que ele tem que estar lá, estar atento, fazer gestão do funcionário, que é responsabilidade dele, a maior responsabilidade dele é essa. E o funcionário tem que entender que ele tem que ser leal ao chefe dele, sem fazer fofoquinha no café, sem ficar falando mal do chefe pelas costas. Ele tem que ser leal, mesmo que ele não goste do chefe. Ele tem que ser leal àquilo que ele se comprometeu. Eu não estou dizendo que é para aceitar assédio moral e nem fazer nada ilícito. Não estou dizendo isso. Isso você não faz. Eu nem estou falando disso. Eu estou falando da vida cotidiana normal, de pessoas que não são bandidos. Eu estou falando de pessoas normais. É óbvio que vai ter chefes que você não vai gostar. Eu fui 20 anos na minha carreira executiva. Óbvio que eu tive chefes que eu e ele não tinham empatia nenhuma. A gente não é obrigado a gostar de todo mundo que a gente trabalha, mas a gente é obrigado a ser leal. Ele é chefe, tem que ser leal, tem que respeitar. Tem que falar com ele o que você pensa. Então é muito importante o funcionário aprender a respeitar o chefe. A aprender a, quando eu assumo um compromisso, eu tenho que entregar. O chefe entender que tem que cuidar do funcionário. Tem que aprender a se relacionar com os pares. Tem que ter parceria, não tem que ter competição. Um tem que ajudar o outro. Então, o relacionamento no trabalho, essa soft skill também é um problema. Porque são chefes massacrando os funcionários, funcionário falando mal de chefe, criando motim. Os pares que têm o que eles chamam de competição saudável. Para que competição saudável? É união saudável. É isso que a gente tem que ter. Né? Então, os relacionamentos dentro das empresas também são muito ruins. É a segunda pior. A terceira é inovação. As pessoas precisam inovar, precisam agregar, precisam sair da caixa, precisam fazer diferente e elas não querem. Ah, eu sempre fiz assim, sempre deu certo. Ah, toda hora a empresa muda, toda hora muda um processo, toda hora muda um procedimento. É necessário mudar toda hora. É necessário crescer, é necessário inovar. É importante rever, reconstruir, refazer. Não pode fazer do mesmo jeito, sempre da mesma forma, porque senão vai morrer. Então, essas três coisas, hoje em dia, matam muito a empresa. Incapacidade de resolver problema, de assumir responsabilidade, relacionamento e incapacidade de inovação e adaptação. O que pode ser feito para melhorar esse relacionamento? Conversa, cursos sobre como melhorar o comportamento. Que ferramentas que você usa na sua consultoria para dizer para as pessoas que elas podem melhorar o trabalho que elas fazem e até mesmo prosperarem? Aí a gente tem que desenvolver a soft skill. Você não desenvolve hard skill? Se eu não quero aprender um novo software, eu não vou lá e treino para aprender um novo software? É igual. A habilidade comportamental é igual. A gente tem que desenvolver essa habilidade nas pessoas. E é totalmente possível. Você vai lá,
Você identifica que aquele é o problema daquela empresa, ou daquelas pessoas, ou daquele grupo de pessoas, e você começa a desenvolver aquela habilidade. Então, você primeiro explica tecnicamente, depois você pega, explica quais são os hábitos que ele tem que praticar para que aquilo aconteça. Você dá exercício, a pessoa pratica e ela desenvolve essa habilidade comportamental. É um treinamento, igualzinho a gente treina hard skill, a gente treina soft skill. E as pessoas melhoram. As pessoas melhoram até com 80 anos de idade. A empresa e as pessoas precisam querer. E nesse momento de pandemia, de trabalho remoto, quais habilidades comportamentais que as pessoas precisaram desenvolver e nos próximos anos precisarão desenvolver? Primeira coisa, a pessoa tem que ter muita resiliência, né? Você está vendo que eu estou aqui, tem uma obra aqui perto e a obra vai aparecer aí. Porque tudo está anormal. Tudo está diferente do que era. E a vida é assim. Só que esse foi o extremo. As coisas vão mudando e a gente tem que se adaptar. Esse foi um momento extremo, mas importante para a gente entender que daqui para frente as coisas vão mudar o tempo todo e de forma muito rápida. Então, o que, primeira coisa para você sair quando você voltar para a sua empresa, que você precisa, a primeira coisa, você precisa cuidar da tua mente, da sua cabeça, da sua mentalidade, da forma como você vai encarar isso. Depois, você tem que entender as mudanças que aconteceram dentro da sua empresa. Qual é a nova estratégia da empresa? Ou então tem que fazer isso junto com a sua empresa. Como é que a sua empresa está inserida nisso? O que ela está pensando em fazer? Depois, você tem que ir para o mercado. O que está acontecendo com o mercado? Como o mercado está? Porque a gente nunca sabe o dia da manhã. Então, são três principais coisas que você tem que fazer. Primeiro, tem que entender você. Tem que estar preparado mentalmente e eu vou explicar como. Segundo, você tem que entender a sua empresa. Depois, você tem que entender do mercado. Tá bom, Érica, mas o que você fala que é entender de mim? Você tem que entender o seguinte: tem três tipos de atitude que as pessoas reagem diante da crise. Isso já foi estudado em 11 de setembro, em bomba de Hiroshima, em grandes crises na história. Ou você continua fingindo que nada aconteceu, processo de negação. Ah, isso é uma gripezinha, não aconteceu nada, tá tudo certo. A gente nega, né? O casamento da pessoa tá indo por água abaixo, ela finge que não tá vendo. A vida tá caindo e a pessoa vive em negação. Então não aprende nada com isso e provavelmente vai ter consequências graves com isso. Tem o segundo tipo de pessoa, que é aquela que exagera. Né? Ela põe um negócio muito maior do que é uma catástrofe. Todo mundo vai morrer. O mundo nunca mais vai ser o mesmo. Eu nunca mais vou me reerguer na minha vida. Acabou com a minha vida. E aí ela entra em pânico. O pânico gera medo e o medo que paralisa. Também vai ter várias e grandes consequências ruins na vida. E tem um terceiro tipo de pessoa que entende isso é uma crise. Dói porque interrompeu meus sonhos, porque eu perdi emprego, porque a minha empresa estagnou, graças a Deus eu mantive o emprego, mas não vou ter bônus, porque a minha empresa faliu, porque eu vou ter que demitir gente. Então é um problema grave. Eu estava crescendo e parei de crescer. Tem um problema. Mesmo aqueles que a empresa está crescendo, tem amigos que tiveram problema, vão ter que mudar a estratégia. Primeiro, reconhecer que o problema existe. Esse problema aconteceu, ele existe. Então, ele toma ciência que existe um problema. Ele não nega o problema. Mas ele também não exagera o problema. Ele diz, tá bom, eu não posso fazer nada. Esse problema está aí. Eu tenho que resolver ele. Sentar, chorar e me dar por fracassado, isso é um fracasso que aconteceu. Meu sonho acabou, eu tive que postergar, eu acabei perdendo o emprego, mas eu não sou um fracassado. Eu posso recuperar. Pode demorar mais, pode demorar menos, mas eu posso me recuperar. E como que eu vou me recuperar? Em vez de perder tempo se lamentando, colocando um cenário muito maior que entrando em pânico, ele pega esse tempo para pensar em alternativas de como sair mais rápido possível disso e melhor. E melhor. Pensando em todos. Ah, se eu fechei minha empresa, talvez eu fechei a empresa porque eu não tinha fluxo de caixa. Agora, quando eu me reerguer, eu entendi que eu tenho que ter um fluxo de caixa maior. Ah, eu perdi meu emprego. Ah, eu perdi meu emprego? Ué, mas a empresa ficou com algumas pessoas. Por que eu não fui uma dessas que a empresa ficou? Por que eu não passei a ser imprescindível? Ah, agora eu não quero ser mediano mais. Eu quero ser imprescindível. Que vai que surge outras pandemias? Eu não sei. Então, você tem que, além de tentar sair disso o mais rápido possível, tirar suas lições.
tirar suas lições e sair disso melhor do que você entrou. Quando você vai ver as grandes guerras, as grandes tragédias de países inteligentes, eles saíram melhor. Eles saíram melhores daquilo ali. Eles melhoraram tudo. Quando você vai ver Japão, quando você vai ver Nova York, as pessoas tentam fazer de um processo, fazer daquilo melhorar. Dói, machuca, dá mais trabalho, mas dá para sair e sair melhor. Depende da atitude mental que você vai ter. Como que a gente é como a gente enxerga. A gente é como a gente imagina. Então, se eu acho que isso é uma tragédia que não tem solução, eu estou enxergando isso, eu vou agir assim. Eu vou agir dessa maneira. Eu não vou aprender nada com isso e vou demorar muito para sair disso. E não vou sair melhor, vou sair pior. Se eu acho que essa tragédia nunca existiu, que nossa, isso é tudo mentira, essas pessoas aumentam, essas pessoas. Eu também não tiro lição nenhuma disso e não melhoro. E provavelmente uma próxima tragédia eu não tenho fôlego para aguentar. Se eu sou uma pessoa consciente e sensata, entendo que sim, isso é um problema, eu vou tirar proveito disso e vou achar soluções para os problemas criados por ela. Então, essa é a mente. Primeiro, você trabalha a sua mente. Depois que você trabalhou a sua mente, você precisa praticar um modelo que é de Harvard, tá? Então, o modelo que veio de Harvard fala o seguinte: vai existir a diversidade, tá lá, a vida é feita disso. É que essa foi muito grande, mas quem disse que não vai espirrar, outra pessoa vai espirrar lá na China e não vai ter de novo? O mundo está globalizado, inclusive as doenças. A gente não sabe se vai ter isso de novo. A gente não sabe quanto tempo que isso vai durar. O mundo está cada vez mais incerto. Então, a diversidade, a gente vai ter que aprender a conviver com elas. Se eu sei que tem uma diversidade, aí depois da diversidade vem na sua cabeça a crença. Que crença que eu tenho? Que isso é só uma gripezinha? Que isso é uma catástrofe, que o mundo acabou? Ou que isso é um problema e eu tenho que resolver? Dependendo da crença que eu coloco na minha cabeça, é a consequência que eu vou colher. Porque eu vou agir através dessa crença. Então, esse modelo mental é que tem que estar desenhado. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é trabalhar. E toda vez que a sua cabeça vier com negligência ou vier com exagero, você tem que contestar essa negligência e contestar esse exagero e trabalhar contra isso, para que você volte no seu ponto de equilíbrio e consiga achar soluções para os problemas que você está enfrentando. Depois, o que você tem que ver? Você tem que olhar a empresa, o cenário que você está inserido. E para isso, a primeira coisa quando você chega na empresa, aí a gente entra nessas habilidades, tudo isso é comportamental. Primeiro, o comportamental do autoconhecimento, seu com você mesmo. Então, eu já ensinei. Agora, o comportamental com você com a empresa. Primeiro, você tem que ter pensamento crítico. Você tem que ter a leitura correta do que está acontecendo na empresa. O que está acontecendo com a minha empresa? Quais foram as tomadas de decisão? Tem um ditado que diz: as pessoas que sobem, elas estão na hora certa, no lugar certo, mas acima de tudo, elas têm a leitura correta dos fatos. Você tem que aprender a ter pensamento crítico. E a gente aprende a ter pensamento crítico. Depois você tem que aprender a se comunicar. A gente tem que saber se expressar, dar a nossa opinião, contribuir. E para eu aprender a me comunicar, eu não posso julgar pessoas. Se eu julgo as pessoas não me escutam. Eu não posso julgar, sentenciar. Eu tenho que ser empático, eu tenho que estar no lugar do outro. Eu preciso ouvir as pessoas. Eu preciso me interessar genuinamente pelas pessoas que estão naquele ambiente, para que eu consiga me comunicar. Eu preciso entender, eu tenho que respeitar, eu tenho que ser gentil. Porque eu preciso me fazer entender e eu preciso entender as pessoas. Outra coisa, eu vou ter que colaborar. Numa crise, todo mundo tem que trabalhar junto. Não dá para cada um por si, as áreas virarem silo e cada um pensar em si. O todo é mais importante do que o indivíduo. O coletivo tem que trabalhar junto. E para isso, é aquilo que eu falei, eu tenho que respeitar meu chefe, eu tenho que cuidar dos meus funcionários, eu tenho que ser parceiro dos meus pares. Está na hora da gente se unir. E depois eu tenho que ser criativo, eu tenho que inovar, eu tenho que fazer processos diferentes, eu tenho que fazer produtos diferentes, eu tenho que agir de maneira diferente. E tudo isso a gente desenvolve. Você desenvolve um processo inovativo dentro de você. Você pode se tornar uma pessoa inovadora, é totalmente possível. Uma pessoa criativa, uma pessoa colaborativa, uma pessoa que sabe se comunicar. Tem todo um exercício para ser um excelente comunicador. É totalmente possível. É totalmente possível você ter pensamento crítico. A gente aprende. E o terceiro e último ponto que a gente está falando, você tem que ver o mercado.
O que mudou no mercado? Eu já tenho várias dicas. As empresas agora, tem várias mudanças que já estão acontecendo. Essas empresas agora vão ter que ter responsabilidade social, tanto com os funcionários, quanto com quem está à volta delas, a comunidade delas, quanto com o cliente. Olha, quanto você disse. Outro dia eu moro aqui no Leblon, e aí liberaram, o primeiro dia que liberaram as pessoas para sair aqui no Leblon, o que aconteceu? Eu só acho injusto falar que foram as pessoas do Leblon. A maioria das pessoas que estavam aqui embaixo, muitas não moravam no Leblon. Eu sou uma moradora do Leblon e não saí, tenho consciência. Então, as pessoas foram sem máscara, se aglomeraram. Isso é uma generalização e um julgamento. Falar, moradores do Leblon. É uma rua altamente turística que vem gente do Brasil inteiro aqui. Enfim, aglomeraram, veio o guarda fazendo o papel dele, a moça distratou, aquilo viralizou, a empresa dela demitiu ela. Porque agora a empresa tem responsabilidade. Ela está preservando o nome dela. Credibilidade acima de tudo. Porque o seu cliente não vai comprar de você se você não for crível, se você não tiver credibilidade. Isso mudou. Então, entenda que o seu comportamento fora da empresa diz muito quem você é e você está representando a empresa. Então, tem que pensar. Se você entende esse contexto, você já começa a pensar. Não dá para você ir socando os outros, humilhando os outros aí, não. Isso pode me custar meu emprego. Antigamente dava. Antigamente dava. Hoje não dá mais. A tecnologia agora é viral. Agora, antigamente as empresas pensavam, eu tenho que me transformar numa empresa tecnológica. Agora, ou você é tecnológico, ou você é online, ou você está morto. Então, as pessoas precisam entender de tecnologia. Elas têm que viver de tecnologia. Senão, não vai dar. A tecnologia agora não é apenas uma prioridade. Ela se tornou uma coisa vital. A gente vai ter que aprender e desaprender o tempo todo. O mundo está mudando o tempo todo. Novas pandemias vão surgir. Você tem concorrência que nasce do dia para a noite. Você tem meninos de 25 anos que podem montar uma concorrência, uma startup assim. Então, você tem que estar se reinventando o tempo todo. Não é mais adaptação. Adaptação, Darwin dizia. Agora não é adaptação, é inovação. É criar, fazer diferente. É reconstruir aquilo que você construiu. É que é super difícil para o ser humano. Eu acabei de construir isso, eu amo isso. Pois é, joga fora. Não é que é ruim, é que não é adaptável mais aos novos tempos. E os novos tempos mudam muito rápido hoje em dia. Essa questão da inovação, ela também é uma soft skill que pode ser aprendida, Érica? Totalmente, é o que eu falei. Você se transforma em uma pessoa inovadora. Inovação não é dom, não, gente. A pessoa não nasce inovadora. Inovação, tem pessoas que têm, óbvio, habilidades, já são seres que são curiosos, que gostam, mas você aprende a inovar, você aprende a ter pensamento crítico. Isso é totalmente desenvolvido, totalmente. Eu entendo que muitas habilidades, elas são pelo treino, e a inovação, eu imagino que deve ser pela mesma coisa, principalmente com leituras, capital cultural, em livros, em filmes, assim, a gente tendo contato com assuntos diferentes, isso também ajuda a gente a se tornar mais inovador. Isso é um treinamento. Então, tem toda uma técnica para você se tornar inovador. É um curso mesmo, tem toda uma técnica que você faz, onde você aprende quais são os gatilhos que você tem que ter na sua vida, que você tem que criar hábitos na sua vida, para que você torne uma pessoa inovadora. Então, tem várias técnicas, a gente tem um curso só para isso, onde a gente ensinando as pessoas como ter pensamento crítico, como sair da caixa. Passa desde atividade física, alimentação, estudo, leituras, comportamentos, a diversidade de pensamentos, pessoas ao qual você tem que andar, tudo isso é uma série de coisas que faz com que as pessoas tenham insight, saibam mudar, saibam fazer coisas novas. É que as pessoas pensam também em inovação, sendo, não, quem é inovador é só Steve Jobs. Inovação sendo coisas gigantescas na vida. Não é assim. Não é assim. Você tem pequenas inovações do dia a dia que dão grandes resultados. Então, a inovação, como pensamento crítico, como comunicar, como ser um bom comunicador, tudo isso tem técnica para isso e você aprende e desenvolve. Eu gostaria que você falasse o seu contato, né, nas redes sociais, sua última palavra, e a gente já vai encerrar o programa. Agradeço desde já. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Isso aqui já é um processo de ajuda, de colaboração, né? A última palavra que eu sempre deixo para todo mundo: aprenda a ser grato nessa vida. Sem gratidão, você não chega em lugar nenhum. Ser grato é simplesmente você fazer com capricho e com carinho tudo que você tem. Isso é gratidão, né? Então, é muito importante a gente aprender a ser
grato, grato, bem grato. Então, se esse é o trabalho que eu tenho hoje, eu vou fazer ele bem feito, porque foi o que eu conquistei. E a maioria das pessoas tem mania de fazer o seguinte: eu só vou ser feliz, eu só vou fazer direito no dia que eu tiver o trabalho dos meus sonhos. Isso não é correto com você e nem com a empresa com que você trabalha. O trabalho que você entrega diz muito sobre você. Aprenda a ser grato ao que você tem. E as pessoas acham que gratidão é ir na igreja rezar. Isso é oração. Isso não é gratidão. Gratidão é eu fazer bem feito. As pessoas acham que gratidão é eu chegar para alguém que arrumou um emprego para mim e dizer muito obrigada. Não, isso é educação. Isso não é gratidão. Gratidão é se alguém me arrumou um emprego, eu ir lá e trabalhar direito. Então a gente tem que aprender a ser grato a gente mesmo. Se aquele é o emprego que eu tenho, foi aquilo que eu conquistei. Então deixa eu fazer direito, deixa eu fazer com carinho, deixa eu fazer com esmero, deixa eu correr atrás de me desenvolver. As pessoas, elas gastam muito dinheiro com coisas que não vão agregar nada e muito pouco com o desenvolvimento delas. E isso é que eu tento mudar hoje em dia na cabecinha do brasileiro. Se desenvolva, seja uma pessoa melhor, porque como consequência você vai ser feliz, próspero e vai ganhar mais dinheiro. É assim. As pessoas acham o seguinte: eu tenho que ter sucesso para ser feliz. Eles não entenderam até hoje que é o contrário. Pessoas felizes as pessoas que são felizes têm sucesso. As pessoas que têm autoestima têm sucesso. É óbvio que a vida não é justa. A vida é injusta. É mais fácil para uns do que para outros. Mas dá para chegar lá. Uns vão ter que correr mais, vão ter mais sacrifício. Mas dá. Dá para a gente dar um jeito de chegar aí. Então, eu tô sempre nas redes sociais. Tem meu Instagram, que é Edierica, Linhares12. Lá, gente, toda terça e quinta eu faço live com convidados. Convido pessoas como Bernardinho, como o psiquiatra Ayumi, Pedrinho Salomão, que é palestrante, grandes empresários, entendeu? Então, eu convido pessoas. E lá eu bato papo com essas pessoas para falar das grandes tendências de gestão, de como se comportar, para falar de finanças, tudo relacionado à empresa, para falar como se recolocar no mercado. Então, isso tudo, toda terça e toda quinta, no meu Instagram eu tenho isso. Toda quarta-feira eu solto um artigo, onde eu escrevo coisas que estão acontecendo para que as pessoas fiquem atualizadas. Então, sempre vai ter um artigo. E toda segunda-feira tem o que eu chamo de segundou, que é quando eu faço um vídeo segundou. Por que eu fiz segundou? Porque todo mundo fala do sextou. E eu falo, não, gente, é segundou, porque trabalhar é bom demais. Se a sua vida é ver você esperar sexta-feira para ser feliz, reza para nascer de novo, porque de segunda a quinta você é triste. Nada disso. Dá para ser feliz trabalhando. E são vídeos técnicos que ensinam as pessoas a dar feedback, a controlar suas finanças, as pessoas a se relacionar com o chefe. Toda segunda-feira tem um. E eu sempre pego muito dos meus seguidores aquilo que está angustiando e faço um vídeo para explicar como tirar aquela angústia, como resolver problema, como não procrastinar. Então, toda segunda-feira tem o meu canal do YouTube, que é Érica Linhares. Tem lá um vídeo que vocês vão lá e vão assistir esse vídeo, que é tudo isso que eu estou falando para vocês, é conteúdo gratuito, para que você entenda que é muito bom trabalhar, que dá para ser feliz trabalhando, dá para prosperar, é totalmente possível. Então, a gente tem segunda-feira o segundou, terça-feira live, quarta-feira tem artigo, quinta-feira tem live e sexta-feira, geralmente eu faço alguma provocação para que as pessoas pensem no assunto. Eu tenho meu curso online, tá? Esse curso online ensina exatamente como você prosperar no trabalho através das suas soft skills. Então, eu sei exatamente quais são as soft skills que o mercado brasileiro precisa, que as empresas demandam, e eu desenvolvo essas habilidades lá. Ensino como resolver problema, como você aprender a se comunicar, porque isso é técnico, como aprender a se relacionar, como aprender a inovar. Então, tem o curso online, você pega lá, primeiro você vai ter a parte toda teórica, depois você tem uma apostila de exercício e você tem um WhatsApp comigo, que eu dou mentoria nesse WhatsApp para que você pratique até você virar. Então, a gente tem esse curso online também, caso as pessoas queiram fazer, para se desenvolver. Tem uma consultoria de recolocação no mercado, onde ajuda a desenvolver toda a sua parte de LinkedIn para você ser vitrine, ajuda a desenvolver sua parte de LinkedIn, seu currículo, porque hoje em dia o currículo ele é totalmente... Você adapta o seu currículo à empresa que você vai entrar, não é panfletar currículo, isso não adianta mais, e a gente treina para entrevistas, para que as pessoas consigam se projetar. Muitas vezes as pessoas têm conteúdo, elas não sabem externar o conteúdo que elas têm.
Então, a gente tem também essa consultoria que ajuda as pessoas a se recolocarem no mercado. A gente tem consultoria da área de vendas e de RH para ajudar as empresas. Tudo isso está na página Érica Linhares, se vocês entrarem no site, tem todos os nossos produtos lá, que é através da Behave, a minha empresa, junto com a Gabriela e junto com o Laércio. Não se esqueçam que é Érica com K, tá, gente? Além disso, eu tenho um presentinho para vocês, porque eu sempre dou no final. A pessoa precisa, acima de qualquer coisa, se autoconhecer. As pessoas perguntam assim, Érica, mas esse curso seu é uma fórmula para o sucesso? Eu digo não, porque não existe fórmula para o sucesso. Isso tudo é mentira. Todo mundo que fala os 5 passos para você ser feliz, os 10 passos para você se tornar gerente, isso é charlatão. Isso não existe. Isso não existe, porque nós somos seres únicos. Então, esse questionário é para você se autoconhecer. Você vai lá, você vai preencher e você vai ver onde em você tem que se desenvolver. Porque nós somos seres únicos. O meu curso é assim. Você preenche o questionário, você entende onde... Porque pode ser que a sua maior qualidade é meu pior defeito. Por isso que não existe fórmula. Nós somos seres únicos. Então, no curso, você preenche esse questionário, você entende exatamente quais são os seus pontos de força, quais são os seus pontos de fraqueza, o de força para você potencializar e o de fraqueza para você desenvolver. E ele te ajuda a desenvolver as suas fraquezas e a potencializar as suas fortalezas. Porque você é único. Não adianta comprar um curso que tem fórmula. O curso precisa te conhecer. E por isso que precisa de um questionário. E aí o que eu vou fazer? Eu disponibilizo o questionário para vocês hoje de forma gratuita. O questionário é o seguinte, vocês vão entrar lá, teste.ericalinhares, Erica com K.com. Entrem lá. Esse questionário, eu não fico com a informação do que você colocou no questionário, é totalmente pessoal. Eu não posso obter essas informações, isso é antiético, tá? Então, aquilo que você coloca sobre você fica com você, é você com você mesmo. Preencha esse questionário de forma autêntica e se conheça. Saiba exatamente onde você tem que desenvolver e quais são as suas potências, e você vai ver como você se deslancha depois disso. Porque você vai procurar se desenvolver e você vai se mostrar mais para o mercado de trabalho. É isso. Muito obrigada, Érica, pela tua presença, pela aula, né? Pela grande aula que você deu hoje. E com certeza tem assunto para 2, 3, 4 programas. Então, vamos encerrar aqui o programa Conversa Pública com a Érica Linhares. Muito obrigada pela sua presença. E voltamos num próximo programa. Até mais.